feliz de estar aqui com vocês. A igreja mudou de endereço, né? E eu não sabia onde vocês estavam congregando, se reunindo para adorar a Deus. Aí eu perdi o contato com o pastor Mauro também. Estou bastante feliz de rever o senhor, pastor, sua digníssima esposa, o nosso irmão Anderson, que nós nos encontramos esses dias atrás aí. E o Senhor preparou para mim essa alegria de rever os meus irmãos. Estou feliz de vê-los novamente. Quero agradecer pela recepção, pela hospitalidade, pelo convite. E render ao Senhor toda a glória que a Ele pertence. Porque eu sei muito bem de onde Ele me tirou, onde Ele me colocou e para onde Ele está me levando. Louva a Deus por isso. Eu não vim de um mundo de drogas, de um mundo de crime. Não, eu cresci na igreja, andei um tempo com meio pé na igreja e um pé e meio no mundo, devido às dificuldades que nós atravessamos. Eu vou resumir rapidamente aqui e vou compartilhar a palavra que o Espírito Santo me orientou a pregar nessa noite para o teu coração, para o nosso coração. Quando eu era criança, o meu pai era muito bem de vida, mas ele caiu na infelicidade de entregar a vida dele para o inimigo das nossas almas. O meu pai fez um pacto com o inimigo das nossas almas e ele foi batizado em sangue de bode preto, para os irmãos terem uma ideia. E dali para frente ele começou a ser escravizado por demônios, ser escravizado por Satanás, e diversas vezes o meu pai ficava endemoniado, possesso por espíritos malignos, e ele olhava para mim e ele não via o filho dele. Quando eu era criança, quando eu percebia que a voz dele mudava, a fisionomia dele mudava, eu tinha que sair correndo de dentro de casa, porque ele ia tentar me matar. Ele olhava para mim e via um animal, via um porco, via outros animais, mas não via o filho dele. Então eu tinha que correr, tinha que me proteger ainda sendo criança. E ele foi escravizado por vícios também, ele se tornou um alcoólatra e começou a perder tudo. Comecei a perder tudo que ele tinha. E resumindo, só para eu entrar na ministração da palavra que eu tenho para compartilhar com os irmãos nessa noite, nós fomos parar lá no Jardim Mauá. Nós fomos morar no Jardim Mauá, em um barraquinho, dentro de uma favela. Passava um esgoto do lado do barraquinho e a gente tinha até vergonha de levar os amigos, os poucos amigos que restaram lá em casa por causa da situação. A minha mãe, ela não gostava de crentes também, mas a minha irmã Vânia, quando criança, ela tinha um problema muito sério. Ela precisava tomar remédios fortíssimos, porque ela não conseguia dormir, ela tinha alucinações, visões, e não tinha medicamento que resolvesse o problema dela. Então ela passou a passar por vários médicos, por várias consultas, psiquiatra, enfim, e ninguém conseguia resolver o problema dela. Como a minha mãe não gostava de crente e o meu pai servia espíritos malignos, minha irmã era levada para esses lugares. Não vou ficar falando o nome de religião, porque... Mas os irmãos estão me ouvindo bem aí? Amém? Mas ninguém conseguia resolver o problema da minha mãe. E antes da gente mudar para o Jardim Mauá, para morar naquela favelinha que eu acabei de dizer para os irmãos, nós fomos morar em um cortiço, lá no Jardim Zaira 2, na rua Luiz Marculino, os irmãos devem conhecer, e do lado da igreja do pastor Valdemar, Igreja Batista Esmirna. Os irmãos conhecem? Nós fomos morar ali, naquela rua, do lado da igreja. Hoje tem umas casas bonitas lá, mas quando eu era criança era um cortiço. Obrigado. Da igreja. E como a minha irmã não conseguia dormir, o pastor estava pregando a palavra de Deus e no final da pregação ele começou a fazer o apelo.
E no apelo, ele dizia assim: entrega a sua vida ao Senhor Jesus, e você vai ter paz. Aceite o Senhor Jesus como seu Salvador, e você vai dormir tranquilo, você vai dormir em paz. Ele vai cuidar de você, Ele vai tirar o seu medo, Ele vai estar contigo em todos os momentos. E a minha irmã criança, ela ouviu e ficou desesperada para ir para a igreja, porque o que ela estava ouvindo o pastor ministrar era tudo o que ela precisava, e a minha mãe não deixava. Mas a minha irmã escapou de casa, era do lado, saiu no portão, entrou na igreja e foi lá na frente e se prostrou. E a minha mãe não entrou na igreja para tirar ela de lá. E dali para frente, irmãos, o Senhor libertou a minha irmã. Glória a Deus. E ela passou a dormir em paz. Louvado seja o nome de Jesus. A minha mãe, que não gostava de crente, precisou reconhecer que o Deus dos crentes é poderoso. Então ela não ia para a igreja, mas ela levava a minha irmã até a porta da igreja. A minha irmã entrava, e no final do culto, como morávamos do lado, a minha mãe ia buscar a minha irmã. E a igreja é inteligente, a igreja sabe amar as pessoas, porque Jesus nos ensinou que nós devemos amar até os nossos inimigos. Então, quando a minha mãe ia levar a minha irmã para a igreja, os obreiros, as irmãs na porta da igreja abraçavam ela, convidavam ela para entrar, aquela recepção como essa que eu recebi aqui nessa noite. E o Espírito Santo foi quebrando o coração da minha mãe, quebrantando, até que ela não suportou o poder da palavra. Glória a Deus. E se entregou para o nosso Salvador. Quando ela aceitou Jesus, eu era muito pequenininho. E ela começou a me levar para a igreja, a mim e ao meu irmão, que é mais novo que eu, 1 ano e meio. E aí o Senhor preservou a minha vida e eu cresci na presença de Deus. Mas as coisas foram bem difíceis, porque o meu pai ainda continuava nessa situação que eu narrei para os irmãos, e ele perdeu o emprego por causa disso, e nós precisamos ir morar na favela. E ali, com 9 anos de idade, eu já morava nessa favelinha, mas nós estávamos congregando, estávamos servindo a Deus, e o meu pai ainda na mesma situação, na mesma dificuldade. E eu com 11 anos de idade, eu trabalho desde os 9 anos de idade, e não é por luxo, era por necessidade, para ajudar a colocar comida em casa. Catava papelão, vendia limão, tudo que você pensar aí que eu podia fazer para ajudar a comprar mantimento, eu fazia. Com 11 anos de idade, eu consegui o meu primeiro emprego em uma fabriquinha de tapete, feita de barbante. O tapete era feito de barbante e de tiras de pano, retalhos de pano, e eu fazia aquilo ali. Eu tinha uma meta diária para fazer, e eu trabalhava naquilo ali para comprar comida, para a gente poder se alimentar. Passávamos muitas necessidades, e o meu pai continuava nesse vício, e continuava nessa situação de escravidão. Mas quando eu completei os meus 13 anos, 12 para 13 anos, eu consegui um serviço em uma padaria. Eu já tinha com 12 anos de idade a minha carteira profissional. Eu já vou entrar na palavra, mas o Espírito de Deus me moveu a contar esse testemunho para você. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, mas eu tenho certeza que hoje você vai sair daqui crendo que o Senhor está no controle da sua vida, que tem um projeto para te abençoar, a você e toda a sua família e toda a sua casa. Não se desespere, creia na palavra de Deus e deixe o Espírito Santo te dar a direção correta para você andar nessa noite, porque o Senhor tem caminho de paz para você, tem caminho de vitória. Glória a Deus. Tem caminho de bênçãos para você. O Senhor tem um projeto na sua vida e você só precisa deixá-lo te guiar através da sua palavra, pela inspiração e revelação do Espírito Santo. Com 12 anos para 13 anos, estava trabalhando nessa padaria. E aí eu achei que as coisas iam melhorar.
mas eu não conseguia ganhar nem o salário mínimo. Mas ainda melhorou um pouquinho, mesmo assim. E não podia ser registrado, porque a legislação só permitia registrar a carteira de uma criança com 14 anos em diante, naquele tempo. E quando eu completei 14 anos, a minha carteira profissional foi registrada. Eu fiquei muito feliz, porque agora, com a lei, eu não podia mais ganhar menos do que um salário mínimo. E eu estava feliz por poder lavar o banheiro da padaria e levar alimento para minha casa. Estava muito feliz, com 14 anos de idade, muito contente eu estava. E a minha mãe, ela, quem sabe por pena de ter um filho tão novo sustentando a casa, ela me acordava para trabalhar, e quando ela me acordava já estava tudo pronto, tudo preparado, o pão passado manteiga, o café com leite no copo, tudo pronto. Então ela me acordava lá no barraquinho, eu só me aprontava, tomava o meu café e ia trabalhar. E eu estudava também. E um dia eu cheguei do meu trabalho e eu ia para a escola e a minha mãe estava mancando. E eu não via a minha mãe reclamar, mas eu vi ela mancando muito e eu fiquei preocupado com ela, com 14 anos de idade. E eu disse para minha mãe: mãe, vai descansar, vai deitar. Quando eu chegar da escola, eu recolho a roupa para a senhora, porque eu fiquei preocupado de ela cair lá na viela da favela e se machucar. Então eu disse isso para ela, e ela foi deitar. Ela falou: meu filho, eu vou deitar mesmo, porque eu estou com muita dor, eu não estou conseguindo recolher a roupa. Eu disse: pode ir, mãe, quando eu voltar da escola, eu faço isso para a senhora. E a minha mãe foi se deitar, eu fui para a escola. Quando eu voltei da escola, eu fui até o quarto dela, ela estava deitada, de barriga para cima, e roncando. Eu falei: está dormindo, está descansando. Então fui lá fora, recolhi a roupa, entrei para dentro do barraquinho, e fiz um café, e fiquei estudando, estudei até uma certa hora, porque era semana de prova, e eu estava me preparando para as provas, e como eu estava acostumado com a minha mãe me acordando pela manhã para trabalhar, eu perdi a hora do trabalho. A minha mãe não acordou para me acordar. E eu acordei assustado, porque nós dependíamos daquele dinheiro que eu ganhava para poder se alimentar. Fiquei com medo de perder o emprego, levantei, adolescente, bravo, fui até a cama da minha mãe. Ela estava na mesma posição, roncando, dormindo, eu achava. Balancei ela, falei: mãe, me ajuda, eu perdi a hora, eu preciso correr para o trabalho, me ajuda eu me arrumar. E ela não acordava. Minha irmã escutou, acordou, me ajudou, e eu fui trabalhar. Por volta de umas 9 horas da manhã, a minha irmã, ela chega lá na padaria onde eu trabalhava, chorando muito, e disse para mim: corre para casa, porque a mãe está morrendo, ela está morrendo, corre para casa, vamos dar um jeito de levar ela para o hospital. Naquele tempo, em Mauá, não tinha ambulância, não tinha asfalto, era bem difícil ali, era muito difícil. Os irmãos que são mais antigos aqui na cidade sabem do que eu estou falando. Precisei andar pela vizinhança, por todos os comerciantes ali da redondeza, e consegui uma Kombi velha emprestada para poder colocar a minha mãe ali no lastro da Kombi, uma Kombi de carga, toda enferrujada, com as portas amarradas, enfim. E eu peguei o meu colchão, coloquei ali na Kombi, e o meu vizinho, que era o traficante da favela, me ajudou a carregar a minha mãe até essa Kombi. Eu era magrinho, fraquinho, passava necessidade, não tinha condições de pegar a minha mãe sozinha, ela era bem forte. Então esse rapaz me ajudou, inclusive ele foi dirigindo a Kombi até o hospital Nardini. Quando nós chegamos lá, ninguém atendia a minha mãe. E eu estava muito preocupado, entrei em um consultório, o médico estava atendendo um paciente, ficou bravo comigo, chamou segurança, e eu disse para ele: doutor, eu preciso de ajuda. A minha mãe está morrendo dentro de uma Kombi, e ninguém vai lá socorrer ela. E ele chamou o segurança me pôs para fora, e eu convidei ele: vem ver por que eu estou fazendo isso, a minha mãe está morrendo. Ele foi até a Kombi comigo, e quando ele viu a minha mãe, ele encheu os olhos de lágrima, voltou para dentro do hospital, chamou os enfermeiros e levaram a minha mãe para dentro do hospital.
O médico me convidou para entrar. Eu me emociono, irmãos, quando eu conto esse testemunho, por isso eu fiquei relutando para falar aqui. O médico disse para mim: eu não tenho como cuidar da sua mãe. Não tem vaga para internar ela, não tem onde colocá-la, não temos como tratar, não tem como fazer exame. E ele disse bem assim para mim: joga a tua mãe nas costas e leva ela para morrer em casa. Foi isso que eu ouvi do médico. Mas a gente insistiu, ficamos lá e eles colocaram ela no corredor do Hospital Nardini e depois conseguiram levar ela para a UTI, mas ninguém sabia o que ela tinha. Transferiram ela para o Heliópolis, lá ela ficou 4 meses internada e fizeram vários exames e um médico que não era nem brasileiro descobriu que a minha mãe tinha. Ela tinha uma doença rara que degenerava os nervos e os músculos. Os irmãos devem já ter ouvido falar, esclerose múltipla. Naquele tempo, essa doença não era conhecida como é hoje. Não tinha tratamento, não tinha remédio, não tinha o que fazer. E o médico disse para mim: ela vai morrer. A sua mãe vai morrer, pode se preparar. Mas nós, quando recebemos essa notícia, eu e a minha irmã fomos para a igreja. Pedimos oração. Conversamos com o pastor. O pastor passou a situação para a igreja e colocou a igreja para orar. Quando a igreja ora, Deus trabalha em favor do seu povo. E o médico disse: ela não passa dessa semana. E aí a minha mãe estava internada lá no Ipiranga. E no domingo eu fui visitá-la. Quando eu chego lá no hospital, passei por uma enchente lá no final da Avenida Goiás, naquele tempo enchia tudo ali. Cheguei todo sujo no hospital, fui a pé de Mauá para lá, porque não tinha condições para pagar o ônibus, enfim. Cheguei no hospital, a minha mãe estava sentada na cama, mas ela estava segurando, irmãos, com as 2 mãos bem firmes nas grades da cama, segurando na cama bem firme, sentada me esperando. Quando eu entrei no quarto, ela disse: Valdir, você chegou, meu filho, eu já estou bem melhor e logo eu vou ir para casa. Louvado seja o nome de Jesus. Fiquei muito feliz de ver a minha mãe daquele jeito. Logo chega o médico e me chama para fora do quarto e fala: olha, não sei te explicar essa melhora repentina que a sua mãe teve, mas eu vou te mostrar uma coisa. Vem aqui comigo e fica quieto, não fala nada. Pegou uma agulha e começou a furar as pernas da minha mãe com muita brutalidade. E ela não sentia nada. E ele perguntava para ela, era Margarida o nome da minha mãe: Dona Margarida, a senhora sabe o que eu estou fazendo? E ela falava: sim, doutor, o senhor está me examinando. Mas ela não sabia. Ela também tinha ficado cega. E eu não sabia disso. Aí o médico passava a mão no rosto dela assim: a senhora está vendo o que eu estou fazendo? Ela: estou vendo, doutor, o senhor está me examinando. Mas a senhora está vendo onde está a minha mão? Ela: sim, o senhor está me examinando. Mas ela não estava vendo. Ela também estava cega. O médico me chamou para fora de novo e disse assim: essa doença vai matar a sua mãe. Pode se preparar. Ela não vai melhorar além do que isso. Essa doença vai destruir a sua mãe pouco a pouco. A minha mãe começou a fazer uma greve de fome, não queria tomar os medicamentos no hospital porque ela estava preocupada com os filhos. Vê só, numa situação daquela, mãe é mãe, né, irmãos? Preocupada conosco. Sabia o marido que tinha, sabia os filhos que tinha, e queria ir para casa. Começou a fazer greve de fome, não queria tomar os medicamentos. E o médico chamou a minha irmã, que já era de maior, e fez ela assinar um termo de responsabilidade e mandou a minha mãe para o barraquinho. Só que antes de levar, ele nos ensinou como cuidar dela. A minha mãe ficou 4 meses deitada quase na mesma posição. Então, no corpo dela surgiram feridas que eu, com 14 anos de idade, se eu fechasse a minha mão assim, o punho cerrado, fechado, entrava até a metade da minha mão dentro das feridas da minha mãe, sem encostar no corpo dela, na carne dela. Eu sei que tem crianças aqui, o que eu estou falando é muito forte, mas tem gente que pensa que adolescente não passa aprovação. Tem gente que pensa que adolescente não tem dificuldade.
Tem gente que pensa que quando uma criança está triste, não passa de coisa de criança. Precisa prestar atenção nos jovens da igreja. Você precisa prestar atenção nas atitudes dos seus filhos dentro de casa. Talvez o Senhor te trouxe aqui nesta noite para abrir os seus olhos, porque quem sabe tem alguém gritando silenciosamente por socorro do seu lado e você não está ouvindo. Aleluia. Deixa eu me controlar aqui, meus irmãos. O nosso Salvador está neste lugar. Oh, glória a Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. O médico pegou, eu não sei como se chamam os instrumentos cirúrgicos, mas uma espécie de pinça comprida, com uma trava. Ele pegou uma gaze ali, travou na ponta dessa pinça, molhou em algum medicamento lá e começou a esfregar as feridas da minha mãe até sangrar. E ela não sentia nas suas nádegas e na sua coluna, dava para ver os ossos dela, a cartilagem dos ossos da minha mãe, dava para ver. E o médico falou para a gente: olha, vocês precisam fazer o curativo desse jeito, porque senão ela vai apodrecer enquanto ela estiver viva e vai sofrer muito. Vocês precisam debridar essas feridas, arrancar a carne morta, para ela ter um alívio mínimo no sofrimento que ela pode ter se vocês não cuidarem dela. O único lugar que a minha mãe sentia dor, da cintura para baixo, era embaixo dos pés. Eu nem vou narrar como estavam os pés da minha mãe aqui, porque eu já percebi que alguns irmãos estão um pouquinho chocados com o que eu estou dizendo. Mas só para você ter uma ideia, dava para ver os tendões dos pés dela. Dava para ver. E era o único lugar que ela sentia dor. E eu precisava esfregar os pés dela até sangrar, como o médico ensinou. Morávamos em um barraquinho, não tinha cadeira de roda. Eu precisava fazer um esforço sobre-humano, com 14 anos de idade, para levar a minha mãe pesada no colo até o banheiro do barraquinho, para a gente poder dar banho nela. E lá a gente sentava ela em uma cadeira, e a minha irmã dava banho enquanto eu esfregava os pés da minha mãe. E cada vez que eu tocava nos pés dela, ela gritava: meu filho, para, você vai me matar, eu não vou suportar essa dor, para de esfregar o meu pé, meu filho. E começava a esmurrar a minha cabeça, puxar o meu cabelo, porque naquele tempo não tinha maquininha, né, irmãos, para cortar o cabelo, e eu não tinha dinheiro para cortar o cabelo. E olha só, meu cabelo ele cresce para todos os lados, precisa manter sempre baixinho. Ela grudava nos meus cabelos e esmurrava os meus cabelos de tanta dor, e eu fazia isso chorando, com 14 anos de idade. A minha mãe ficou nessa situação, eu não vou narrar mais o sofrimento, porque os irmãos estão ficando um pouquinho chocados, por 4 anos e meio. 4 anos e meio a minha mãe ficou nessa situação. Quando eu completei, por isso eu disse para os irmãos que eu estava com meio pé na igreja e um pé e meio no mundo, porque eu não podia mais congregar, eu não podia deixar a minha mãe sozinha para ir para a igreja. E como a minha irmã era mais velha que eu e cantava com jovens, era mais envolvida, eu era muito tímido. Então eu falava para ela: você vai e eu fico aqui cuidando da mãe. Vai para o culto, pede oração, e eu vou ficar aqui cuidando da mãe, não tem problema. E com isso o meu coração foi se esfriando, porque eu achava que na igreja não tinha amor. No começo os irmãos visitavam a minha mãe quase que todas as semanas, mas conforme o tempo foi passando, as visitas foram diminuindo. E chegou um momento que a minha mãe recebia a visita de um obreiro por mês para levar a ceia do Senhor para ela, só. Era quando ela ouvia uma palavra, era quando ela orava junto com alguém que tinha autoridade para interceder, né? Então, isso, meu coração foi se esfriando, e eu não entendia, porque quando a gente está atravessando uma dificuldade, irmãos, quando nós estamos atravessando um problema, nós temos a tendência de culpar os outros. As pessoas culpam a igreja, culpam o pastor, culpam os irmãos, culpam a família, culpam os amigos, mas não é assim. Tem coisa que você precisa passar.
Tem coisas que são difíceis, mas são necessárias para que o Senhor se revele a você. Você pode não estar entendendo o que está acontecendo agora, mas lá na frente, Deus vai te mostrar que até na sua dor, Ele tinha algo a te ensinar, Ele tinha algo a fazer, a te preparar para você fazer a obra dEle nessa terra. E sabe, eu não ia para a igreja, mas a minha mãe era crente de verdade. Mesmo nessa situação, ela falava: me senta aqui, meu filho. Então eu ajudava ela a se sentar, escorava ela com tudo que tinha, né? Coberta, travesseiro, pegava tudo, porque ela não conseguia ficar sentada sozinha. Eu preciso adorar a Deus, não consigo me levantar, mas me senta, porque eu quero adorar a Deus junto com você. Então nós começávamos a cantar dentro daquele barraquinho. Nós fazíamos o nosso culto ao Senhor no meio dessa dificuldade, e a minha mãe se alegrava como se estivesse em um culto pentecostal, falava em línguas, adorava a Deus em mistério, orava pela família, agradecia ao Senhor por tudo que Ele estava nos ajudando a suportar. Louvado seja o nosso Deus. Mas eu era adolescente, não tinha o dom da palavra ainda. Então ela falava: você não sabe pregar, eu sou cega, não posso ler, mas eu posso ouvir. Abre a Bíblia e lê. E ela falava: lê o livro de Mateus, lê o Evangelho, lê e presta atenção, para você aprender a servir a Deus. Eu ficava lendo e a minha mãe ficava glorificando a Deus. E eu só parava de ler quando ela falava: agora pode parar, porque nós vamos orar e agradecer a Deus pela palavra. Eu não sabia, meus irmãos, mas Deus estava me preparando para eu estar aqui hoje junto com vocês e pregar a sua palavra. Louvado seja o nome de Jesus. Vocês creem nos dons espirituais? Minha irmã conseguiu um trabalho, e como eu disse para vocês, eu também trabalhava. Então eu trabalhava na parte da manhã, e depois à noite também eu trabalhava para poder suprir as necessidades da casa. Só que ficou um problema, porque o meu pai alcoólatra foi morar com o meu avô. Ficou insustentável a presença dele dentro daquele barraco, e ele foi morar com o meu avô. E no meio dessa dificuldade, o meu irmão mais novo que eu foi embora também, foi morar com uma família, com a pessoa que hoje é a esposa dele, com a família dela. E no meio disso, a minha mãe ficava um período do dia sozinha, porque eu ia trabalhar de manhã, eu chegava em casa por volta das 4, 5 horas da tarde, e a minha irmã entrava no trabalho às 2 da tarde, das 2 às 10. Então, nesse tempo que a minha irmã saía, a minha mãe ficava sozinha, e nós deixávamos a porta do barraco aberta, e avisávamos os vizinhos lá na favelinha, na comunidade: olha, se ela gritar ou se ela fizer silêncio demais, se ela parar de cantar, se ela parar de louvar, entra lá no barraco e vai ver se está tudo bem com ela. Por quê? Porque a minha mãe, como eu disse para vocês, ela tinha feridas pelo seu corpo, e ela fazia as suas necessidades ali mesmo onde ela dormia, e ela só percebia pelo cheiro. Quando ela sentia um mau cheiro, ela percebia que estava suja, mas ela não conseguia se trocar, tinha que esperar eu chegar para poder trocar e dar banho. E eu ficava preocupadíssimo, porque do lado do barraco tinha um esgoto, um córrego, e as pessoas jogavam lixo ali, e juntava ratos que eram maiores do que os gatos que vocês conhecem, ratazanas. E a gente ficava preocupado, porque o que eu pensava? Bom, se entrar um rato no barraco, ele pode roer a minha mãe por causa do mau cheiro, e ela não vai perceber, porque ela não sente. Essa era a minha preocupação. Eu ficava desesperado para ir para casa para cuidar da minha mãe, mas precisava trabalhar. Quando dava o meu horário do trabalho, eu já saía correndo para casa, correndo, literalmente correndo, irmãos. Mas em um desses dias, por isso eu perguntei se vocês creem nos dons espirituais. Em um desses dias, eu vou descer na viela da favelinha, em direção ao barraco, e eu escuto louvores. Um culto estava acontecendo. Quando eu chego perto do barraquinho, era dentro do barraco.
As irmãs foram movidas pelo Espírito Santo a visitar a minha mãe. Eu estava com 16 anos, cresci na igreja, não quis atrapalhar o culto, porque Deus estava falando dentro do barraco. Eu percebi a presença de Deus ali, e eu encostei do lado de fora. As irmãs entraram, porque a gente deixava a porta aberta, entraram, estão lá louvando a Deus, cultuando ao Senhor, junto com a minha mãe, e eu percebi que o Senhor estava dentro do barraco. Não quis atrapalhar, porque eu queria que a minha mãe ouvisse a palavra e fosse consolada no meio da aflição, e eu acreditava que Deus poderia curá-la também naquele momento. Então eu encostei do lado de fora da porta do barraco. Ninguém sabia que eu estava ali, mas eu estava participando do culto também, do lado de fora do barraco. O Espírito de Deus começou a falar na boca de uma irmã, em profecia. Louvado seja Deus. Deixa eu me controlar aqui um pouquinho, meus irmãos. E o Senhor disse para minha mãe assim: minha filha, por que você se preocupa tanto com teu esposo, que é o meu pai? Eu vou libertar ele, eu vou salvar, porque ele pertence a mim. Não te preocupa. O teu filho mais novo, que te dá tanto trabalho, que é o meu irmão caçula, eu vou arrancar dele o melhor para mim. Ele também é meu. Deus disse para minha mãe. Eu me lembro muito claramente disso, irmãos. A minha irmã, que é mais velha que eu, irmãos, Deus disse para minha mãe assim: a tua filha, que tanto traz preocupação para o teu coração, eu vou fazer dela uma pregadora da minha palavra, e vou levar ela de um lado para o outro, por este país e por este mundo, anunciando a minha palavra, porque eu a escolhi para a obra missionária. E hoje a minha irmã é missionária e prega em vários lugares para a glória do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. E eu, como eu disse para os irmãos, do lado de fora. Aí o Senhor disse assim: e esse aí, que está do lado de fora, encostado no batente da porta, ouvindo a minha voz, a irmã não sabia que eu estava lá, mas Deus me viu ali. Eu vou fazer dele um pastor, eu vou dar um rebanho na mão dele, para ele aprender a amar as minhas ovelhas. E quando ele aprender a amar as minhas ovelhas, eu vou tirar ele da frente do rebanho e vou levar ele em muitos lugares para pregar a minha palavra, porque eu escolhi para essa obra. Louvado seja Deus. Eu estou aqui porque Deus cumpriu a promessa que fez para minha mãe. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Passou o tempo, o Senhor recolheu a minha mãe, e eu tenho uma palavra para ministrar para o teu coração. Não vou continuar esse testemunho agora. O Senhor recolheu a minha mãe, mas nesse dia, quando Deus falou dessa forma com a minha mãe, porque ela estava preocupada em partir e deixar a família toda desestruturada como estava. Então Deus, que sabe consolar, que sabe falar, manifestou a presença dele lá naquela favelinha, para falar com a filhinha dele, porque o Senhor nunca nos abandona no meio das dificuldades, nunca, nunca. Aí Deus fala na boca daquela irmã o seguinte: varão, muito obrigado. Fala bem assim, meus irmãos: e para que você saiba que eu sou Deus fiel, que vela em cumprir a minha palavra, sou eu que estou falando contigo neste lugar, põe-te em pé e te farei ouvir a minha voz. Quando Deus fala isso na boca daquela irmã, eu sabia como estava a minha mãe. As irmãs não sabiam. Os pés da minha mãe estavam enfaixados. Ninguém sabia como estava o corpo dela, só eu e a minha irmã que cuidávamos dela. Eu percebi que o barulho do culto aumentou. As irmãs começaram a gritar glória a Deus e aleluia, e aquele tempo eu saí do espírito. Eu falei: o que essas irmãs estão fazendo com a minha mãe?
empurrei a porta do barraco. E quando eu empurrei a porta do barraco, a minha mãe, que precisava da minha ajuda para se sentar, estava de pé, sozinha, com as duas mãos levantadas para o céu, louvando a Deus em línguas. E enquanto ela louvava aquele cântico espiritual que Deus deu para ela naquele momento, as irmãs foram renovadas, cheias do Espírito Santo. E eu não suportei o poder de Deus dentro do barraco e literalmente eu caí prostrado com a minha face no chão, no meio daquele barraco, enquanto as irmãs adoravam a Deus junto com a minha mãe. Eu não sei dizer para vocês quanto tempo a minha mãe ficou nessa posição, mas ela não sentiu dor nos pés que eu mal podia tocar. E ela conseguiu ficar de pé quando nem se sentar ela podia. Louvado seja o nosso Deus. Terminado isso, ela se assentou sem a ajuda de ninguém. Nunca mais ela ficou de pé. Mas a partir daquele dia, ela conseguia se sentar sozinha. Ela conseguia se trocar sozinha. Virava para um lado, virava para o outro. Aleluia. Eu colocava ela na cadeira, arrastava ela até a cozinha e ela conseguia lavar a louça mesmo sem enxergar, enquanto louvava a Deus. Aleluia. Melhorou um pouquinho, porque Deus sabe o limite, irmãos, de cada um de nós. Mas o Senhor recolheu a minha mãe e eu fiquei na rua. Por quê? Porque o barraco era do meu pai vendeu o barraco. A minha cama era do meu pai vendeu a minha cama. E eu trabalhava, mas não tinha nada. Então eu trabalhava durante o dia e à noite eu não tinha onde dormir. Não posso dizer para vocês que eu morei na rua, mas eu passei muitas noites na rua, porque eu não tinha onde repousar durante a noite. De dia eu trabalhava, tomava banho, me alimentava, e à noite eu ficava andando por vários lugares. Por isso eu disse para vocês que eu fiquei com meio pé na igreja e um pé e meio no mundo. Mas em um desses dias, ou melhor, em uma dessas noites, o Senhor usou uma família de crente de verdade, para mostrar que Ele sempre tem o seu remanescente fiel no meio do seu povo. Com 18 anos e meio de idade, a minha mãe faleceu quando eu tinha 18 anos e meio de idade, e eu fui adotado por uma família, como filho, com 18 anos e meio de idade. E eu vou parar aqui, irmãos, tem muita coisa para falar, mas eu vou parar por aqui. O Senhor fez uma obra na minha vida, curou o meu coração, me deu uma esposa que é a mulher mais linda do mundo. Eu vou fazer 19 anos de casado o mês que vem. O mês que vem eu faço 19 anos de casado. A minha filha não sabe o que é uma briga de casal. Louvado seja o nome de Jesus. O melhor lugar do mundo é a minha casa. A melhor coisa que tem é eu estar reunido com a minha família. E eu estou dizendo isso para vocês porque tem alguém aqui passando por problemas no meio da família, no meio do relacionamento. E Deus te trouxe aqui para te dizer que Ele é o príncipe da paz. E Ele vai agir em teu favor para resolver essa situação e glorificar o nome dEle na história da sua família. Louvado seja o nosso Deus. Aleluia. Eu morava na rua, hoje eu tenho 2 casas. A minha sala tem 5 metros de largura por 5 de comprimento. Eu morava na rua, não tinha onde dormir. O meu quarto tem 5 de largura por 5,5 de comprimento. Estou falando isso para vocês entenderem que tem um momento do deserto, tem um momento da dificuldade, mas também tem um momento de desfrutar da bênção que o Senhor prometeu para nós. O closet da minha esposa tem 2 metros de largura por 6 metros de comprimento. E sabe, tudo isso é milagre. Tudo isso é milagre. Louvado seja o nome de Jesus. Glória ao Senhor. Glória ao nosso Deus. Eu ia a pé de Mauá para São Paulo para visitar a minha mãe, porque eu não tinha condições de pagar o ônibus, nem o trem.
eu consegui dar um carro zero de presente para minha esposa, porque Deus é fiel. Louvado seja o nome de Jesus. Eu estou dizendo isso para vocês entenderem que você precisa suportar o tempo da provação, porque o tempo de cantar vai chegar na sua vida, vai chegar na sua história. Louvado seja o nosso Deus que está neste lugar, meus irmãos. Em uma das casas, o meu sogro mora nela, junto com a minha sogra, porque é na mesma rua, é na esquina da rua que eu moro. E porque eles já estão com a idade bastante avançada, e eu já não tenho os meus pais, o meu sogro mora lá com a minha sogra. E não é porque ele precisa, porque o meu sogro ele tem 5 casas de aluguel. É porque eu quero ter os pais da minha esposa perto de nós, para a gente poder cuidar. Eu não deixo ele pagar nem o imposto da casa, porque eu não preciso, para a glória do Senhor. Eu não sei o que você está passando, mas se Deus te fez uma promessa, você precisa acreditar, perseverar, ficar na presença dEle, porque o Senhor não é homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender. Tudo aquilo que Ele fala, Ele cumpre. Sabe, irmãos, a minha mãe partiu, foi para casa, ela não me viu descer as águas batismais, porque quando ela foi para casa, eu ainda não era batizado nas águas. A minha mãe não me viu ser batizado no Espírito Santo, porque quando Jesus me selou com essa promessa, a minha mãe já tinha ido para casa. A minha mãe nunca me viu ser consagrado ao ministério, não viu, mas tudo aquilo que Deus prometeu para ela, Ele fez melhor do que nós poderíamos imaginar, porque Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele diz. Se você está preocupado com o seu filho, descansa o teu coração, porque o Senhor vai cumprir tudo aquilo que Ele te falou. Vou ler uma palavra e vou rapidamente ministrar um texto bíblico para o coração de vocês, Lucas capítulo 24. O nosso Deus é fiel, irmãos. Não dá tempo eu contar as bênçãos, senão eu não entrego a revelação da palavra para vocês. Eu preciso fazer isso nessa noite. Meu Deus. Sim, Jesus. Sim, Pai. Meus irmãos, o Espírito Santo mandou eu ministrar no livro de Cantares. Vamos mudar aqui, eu vou obedecer à voz do Senhor. Cantares de Salomão, vamos lá para o livro de Cantares. É verdade, Senhor. Aleluia. Vamos para o livro de Cantares. Eu vou obedecer à voz do Espírito Santo. Ele está aqui, meus irmãos. O nosso Deus está aqui. O nosso Deus está neste lugar. Oh, glória. Cantares capítulo 2. Cantares capítulo 2. Jesus é maravilhoso, né, irmãos? Perguntei aqui para ele por que ele me revelou a palavra em Lucas 24. Ele disse para mim: quando você chegar na sua casa, junta a sua família, faz um culto e prega para eles, porque eu quero falar lá dentro da sua casa hoje também. Pensei que era para entregar aqui para vocês. Achou aí Cantares capítulo 2? Versículo 1 e versículo 2. Mas eu vou ficar a meditação no versículo 1, conforme o Espírito Santo orientou. Diz assim: eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. Qual lírio entre os espinhos,
tal é meu amor entre as filhas. Amém? Vou repetir mais uma vez. Eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. Em poucas palavras, eu quero chamar a atenção de vocês para esta palavra que o Senhor mandou ministrar aqui para o teu coração. Quem está dizendo isso, irmãos, é a sunamita. Quem está dizendo isso é a noiva, é a esposa. E ela está falando para o esposo, para o noivo: eu sou a rosa de Saron. E rapidamente, porque o tempo também não permite eu me alongar, os irmãos sabem que a rosa, ela tem raízes. A roseira, ela tem raízes. E quando uma raiz está crescendo, você não vê o tamanho dessa raiz, você não sabe o que está acontecendo ali debaixo da terra. Mas mesmo aquilo que você não vê, é necessário para que aquela roseira seja bonita, para que as flores que ela vai produzir sejam belas e saudáveis, atraentes, agradáveis à sua visão. Aquela raiz que você não vê, quando você olha para a roseira, nós nem nos lembramos que existe uma raiz por debaixo daquele lindo arbusto, daquela que produz flores maravilhosas. Às vezes a gente olha para as belezas das flores e nem se lembra que existe uma raiz lá embaixo. O que o Senhor está dizendo para essa igreja é que tem alguns de vocês que estão atravessando por alguns processos que parece que é para destruição e para vergonha, para humilhação. Mas o Espírito Santo está dizendo ao teu coração neste momento: isso não é para a tua vergonha, nem para a tua humilhação, isso é para o teu crescimento. É Deus que está trabalhando na sua vida para que você adquira raízes. Você já tentou arrancar uma planta da terra? Você já tentou arrancar uma erva daninha da terra com a sua mão, sem ajuda de ferramenta? Você já tentou arrancar uma flor pela raiz da terra? Quanto maior a raiz, mais difícil é você arrancar ela de lá. O que Deus está dizendo é que depois que você passar por esse processo, o Senhor vai te dar firmeza, e nada será capaz de tirar você da presença dEle. E este processo vai fazer você adquirir raízes profundas. E quando essas raízes estiverem no tamanho ideal, virão as flores e serão belas. O Senhor vai dar um tempo de paz para você, o tempo de cantar, o tempo de vitória, o tempo de se alegrar, o tempo de alguém olhar para você e querer ter a vida que você vai ter, e querer desfrutar da paz que o Senhor vai te dar. Oh, glória! Mas as raízes precisam crescer, e não é fácil adquirir raízes que nos fazem crescer para baixo. Algumas humilhações, algumas provações, algumas decepções, algumas traições, alguns sofrimentos, algumas percas, o esforço para aprender a palavra, o esforço para adquirir mais comunhão com Deus. Ninguém vê as suas raízes crescendo. Quando você passa a noite inteira em oração, você está adquirindo raízes. Ninguém vê as suas raízes crescendo, porque quando você olha para o arbusto, você não vê raiz. Ninguém vê as suas raízes crescendo quando você está em jejum, em oração, fazendo o seu devocional, pedindo para o Senhor: Senhor, eu quero te conhecer ainda mais, eu quero adquirir mais intimidade contigo. As pessoas podem não ver, mas as suas raízes estão crescendo. Você pode não perceber, mas as suas raízes estão se aprofundando, e quanto mais profundas forem,
não haverá uma sequidão que faça a tua vida espiritual morrer. Oh, glória! Existem pessoas no meio de vocês, na vida das quais o Senhor tem uma obra tão grande que vocês nem imaginam. Alguns de vocês vão chegar a lugares que vocês nem imaginaram, mas está no projeto que Deus tem na sua vida e na vida dos seus filhos. Cresça para baixo, adquira raízes, não fuja da comunhão com a igreja, não fuja da comunhão com a comunidade do nosso Deus. Fique no seu lugarzinho, sirva a Deus com alegria. A roseira, ela tem espinhos, não é, irmãos? Ela tem espinhos. E pensa numa coisa que machuca, é espinho, não é? Espinho machuca demais. Mas até os espinhos, eles são necessários. Se você está atravessando por espinhos, se você está sendo ferido ou ferida com palavras, com desprezo, com problemas no meio da família, com problemas na tua vida, na tua individualidade, só você e Deus sabe o que está acontecendo. Só você e Deus sabe o sofrimento, as feridas, as cicatrizes que você está carregando. Os espinhos estão te machucando, mas eles são necessários. Quem conhece muito bem uma roseira e vê uma linda rosa lá nesse arbusto, qual que é a nossa intenção, irmãos, quando você passa por uma flor tão linda? Quando criança, hoje é até mais difícil a gente ver, né? Mas quando eu era criança tinha muitas essas coisas. E a gente passava por algumas plantas com flores bonitas, o que a gente fazia? Arrancava, cheirava e jogava fora. É assim ou não é? Alguém já fez isso aqui? A gente arranca, cheira, joga fora. Quando criança, às vezes, arranca aquela florzinha tão bonita, fala, eu vou levar para minha mãe. Aí no meio do caminho, joga fora, machuca tudo as pétalas. Criança, né, irmãos? Mas quando tem espinho, alguém que pensa em arrancar aquela linda flor de lá, tem que tomar muito cuidado, porque vai se machucar, se tentar arrancar aquela florzinha tão linda de lá. Está entendendo o que Deus está dizendo? Tem alguém que quer arrancar você do meio do jardim do Senhor. Tem alguém que quer tirar você do meio da igreja. Tem alguém que está incomodado com a beleza espiritual que você tem diante de Deus. O inimigo das nossas almas está incomodado com um cheiro agradável que você está exalando com a tua adoração, com o teu louvor, com a tua renúncia, com a tua fidelidade ao Senhor. E Ele está querendo te arrancar dessa posição, mas os espinhos que você está adquirindo nesses processos é que vão impedi-lo de conseguir tocar em você. Está entendendo o que Deus está dizendo? Os espinhos são necessários. Não precisa ficar perguntando por que você precisa passar por isso, para que você precisa passar por isso. Aceite e entenda que Deus está no controle da sua vida. Porque Ele tem coisas grandes a fazer, é necessário que você adquira também esses espinhos, porque vai chegar um tempo que você vai dizer como o apóstolo Paulo: nada, absolutamente nada, me separará do amor de Deus. Nada me separará do amor de Deus, nem a provação, nem a fome, nem o perigo, nem a espada, oh glória, nem a tortura, nem o desprezo, nem a humilhação, nem a solidão, nem o desemprego, nada me separará do amor de Deus. É necessário você passar por algumas coisas para adquirir essa firmeza na presença do Senhor. E vem a noite, né, irmãos? Eu já vou concluir aqui. E vem a noite. E a noite fala de provação, não é? A
A noite nos ensina que nós passamos por dificuldades. Durante a noite vem o perigo, na noite vem o que comete o furto, o que comete o roubo. Na noite é difícil para andar, para se locomover, é mais fácil para se machucar, quando você anda em um lugar que não tem iluminação e que o terreno é acidentado. A noite fala de provação, e tem gente passando por noite espiritualmente falando aqui, mas também é durante a noite que Deus manda o orvalho. E quem gosta da beleza das flores, sabe disso que eu vou dizer. Hoje você passa em um jardim e tem os botõezinhos lá. Você passa e olha aqueles botõezinhos. Já são bonitinhos, coloridos. No meio dos espinhos, o Senhor vai fazer surgir flores na tua história, na tua trajetória. Não desanime. E durante a noite o Senhor manda o orvalho. O orvalho rega esses botõezinhos. E quando você passa lá no outro dia pela manhã, ele já está se abrindo, desabrochando, ficando mais bonito ainda. Aí vem mais uma noite, Deus manda o orvalho, e pela manhã, aquela flor está mais bela ainda. Está entendendo o que Deus está dizendo? Se você suportar este processo, Deus vai trazer a você uma beleza espiritual tão radiante, que vai chamar a atenção das pessoas. Agora, quem cuida de jardim, ele cuida porque ele ama as flores. E os irmãos sabem que o final da flor é ser colhido, não é? O Senhor, vocês acreditam que Jesus vem buscar a igreja para morar para sempre com Ele? Tudo que Deus está permitindo você viver e passar, o Senhor está te preparando para esse grande dia, onde Ele vai nos levar para nós estarmos para sempre com o nosso Deus, onde Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Não haverá mais dor, não haverá mais enfermidade, não haverá mais morte. Há um lugar de descanso para o povo de Deus, e breve, muito breve, Ele vem nos buscar. E todo que tem essa esperança, jamais pense em sair do jardim que o Senhor plantou nessa terra, porque o dia da colheita está próximo, está chegando. E é com muito temor que eu encerro esta ministração dizendo isso para vocês. É necessário que você adquira raízes, é necessário que você tenha muitos espinhos também, porque as flores serão tão lindas que o inimigo vai tentar arrancar, simplesmente pelo prazer de jogar no chão e ver a beleza se esvair. Mas aquele jardineiro fiel, o nosso Salvador Jesus, está cuidando de você nos mínimos detalhes, e vai fazer coisa grande em teu favor, para que o nome dele seja glorificado. Ele é fiel, a sua palavra é verdadeira, e se você crer na palavra, você vai viver tudo aquilo que a palavra do Senhor diz ao teu respeito. Que Deus abençoe a igreja, em nome de Jesus.